Olá, professor! Olá, professora! Nesta aula, continuaremos lendo e analisando provas discursivas de vestibulares, entendendo como o estudo dos eixos temáticos e a problemática da constituição dos tipos de leitores que queremos formar está entrelaçada nas atividades. Continuaremos com a análise de uma questão da Universidade Federal de Pernambuco. Essa prova de vestibular da Universidade Federal de Pernambuco traz uma citação de Lucília Garcês, que é uma educadora. Ela diz: existem falsas crenças ou mitos em relação à escrita. Os mais devastadores, no entanto, são aqueles que levam alguém a acreditar que escrever seria um dom que poucas pessoas têm, um ato espontâneo que não exige empenho, uma questão que se resolve com algumas dicas, um ato desligado da leitura, algo desnecessário no mundo moderno. Como toda atividade humana, a escrita requer treino, empenho, persistência. A parte 2 dessa questão traz um questionamento para a reflexão do candidato. Para você, o que seria a atividade de escrever? Veja que é necessário que o aluno, para que tenha um bom desempenho nessa prova, coloque o seu ponto de vista. É necessário, portanto, e isso será percebido na avaliação, que haja na resposta indícios de autoria. E a proposta prossegue. Tendo em conta alguns princípios teóricos que poderiam contrariar os mitos apontados acima, a citação da Lucília Garcês, desenvolva um comentário de, no mínimo, 5 linhas, em que você responda à questão proposta, que foi a que nós analisamos. Para você, o que seria a atividade de escrever? Como que o aluno, o seu aluno, responderia essa questão discursiva? É importante que ele pense sobre as concepções de linguagem, que são expressão do pensamento, a forma de comunicação, de interação com o outro. Que também haja uma reflexão sobre os motivos da humanidade ter sistematizado esse modo de expressão, comunicação e interação, a escrita, pois considerando o caráter efêmero da memória, era preciso um sistema, um dispositivo de armazenamento. Analisaremos agora a prova da Universidade Federal do Paraná, representante da região sul. O título da prova é Compreensão e Produção Textual. E alguns critérios gerais são usados na avaliação de todas as questões. É necessário que o candidato tenha fidelidade ao que propõe a questão, o que quer requerer também um domínio de leitura dos textos usados nos enunciados, que ele organize também a questão da coerência do texto, que use adequadamente os recursos coesivos, que tenha um domínio da língua padrão contemporânea, a variante de prestígio, também um conhecimento das normas de concordância, regência, colocação, além de uso de um vocabulário adequado. E também é necessário que o candidato domine as estruturas sintáticas próprias da escrita, bem como os sinais de pontuação, tendo em vista um máximo de clareza e precisão. É necessário também que o texto seja legível e que respeite as normas ortográficas. O primeiro texto motivador dessa prova da Universidade Federal do Paraná é uma charge. É uma charge do cartunista Bennett. E o título da charge é Narciso. E essa charge traz uma intertextualidade, um interdiscurso com o mito de Narciso. E traz um personagem, um garoto, um homem, olhando para a tela do celular. O segundo texto traz um pouco sobre a mitologia grega, o mito do Narciso. Segundo a mitologia grega, Narciso era um belo rapaz, filho do deus do rio de Céfiso e da ninfa Líripe. Também quando nasceu, o adivinho Tiresias profetizou que ele teria uma vida longa se ele não visse a própria face. Depois de adulto, após uma caçada, ele se debruçou numa fonte para beber água. Nessa posição, viu seu rosto refletido na água e se apaixonou pela própria imagem. Ali ficou imóvel, na contemplação de seu rosto refletido, e assim morreu. Este texto
está na obra Dicionário de Mitologia, de Mário da Gama. Como você, professor, faria a integração, construiria os sentidos desses dois textos, que têm em sua temática tanta coisa de semelhante, mas em sua forma são completamente diferentes? A proposta da Universidade Federal do Paraná diz o seguinte: a charge de Bennett apropria-se do mito de Narciso para questionar um comportamento atual. Em um texto de 8 a 10 linhas, explicite qual é o comportamento criticado na charge e a relação que o autor estabelece entre essa tendência atual e o mito grego. Posicione-se em relação à crítica de Bennett e justifique o ponto de vista defendido por você. Veja que é necessário, além de um conhecimento prévio, que o aluno saiba aplicar algumas estratégias para analogia, comparação entre textos. Algumas sugestões para a resolução dessa proposta é relacionar o mito de Narciso à charge, explicitando a recontextualização frente a essa modernidade envolta pelas novas tecnologias, e também analisar esse comportamento criticado, que é justamente esse comportamento de tirar várias selfies, né, essa autoexposição nas redes sociais. E a questão do ponto de vista, é necessário que se posicione. Ou você critica, ou seu aluno critica a autoexposição nas redes sociais, na internet, por meio das selfies, ou ele defende essa vaidade recontextualizada na era digital, como típica e natural da sociedade que vivemos. Entretanto, é importante que ele se posicione em um ou outro ponto. Analisaremos agora a questão da Universidade Federal do Pará, representante da região norte. A prova de redação pede um texto dissertativo sobre o tema racismo, como combater esse mal. É necessário que se discuta de que forma a sociedade brasileira pode combater o racismo e assegurar o respeito a cada cidadão no seu direito de ser diferente. Em relação aos textos motivadores para a inspiração dessa escrita, o primeiro texto é um trecho de uma reportagem da revista Veja, cujo título é Raça Não Existe, e que expõe importantes informações sobre a questão biológica e histórica envolvida no tema. O segundo texto é um trecho da reportagem da revista Isto É, intitulada Racismo à Brasileira, que traz depoimentos de pessoas que sofreram racismo. O terceiro texto é um texto imagético, que inclusive foi veiculado nas redes sociais recentemente, que traz cérebros de diferentes pessoas, branca, preta, amarela, indicando que todos são iguais, têm o mesmo tamanho, mas há uma diferença entre esses cérebros, essas pessoas, em oposição ao cérebro de um racista, indicando que esse tipo de pessoa preconceituosa tem uma mente mais estreita. O quarto texto motivador é uma campanha do governo da Bahia, que traz a imagem de uma criança indígena e palavras de combate ao preconceito racial. E o quinto texto motivador é uma notícia de blog, que indica o aumento de casos de racismo atrelado à violência contra indígenas. Como o seu aluno pode atrelar todas essas ideias, todos esses textos motivadores para produzir o seu próprio texto? Seguem algumas sugestões para a produção. Começar a introdução desse texto com uma definição, uma conceituação sobre o que é racismo. É possível também realizar um movimento de alusão histórica, de volta ao passado, comparando o passado e presente da sociedade brasileira frente a esse tema. No desenvolvimento, trazer argumentos que fundamentam a ideia de que ainda há racismo na sociedade brasileira e alguns recursos para construir os parágrafos são causa e consequência, enumeração, dados estatísticos e as citações diretas ou indiretas. E na conclusão, trazer uma proposta de intervenção bem detalhada, uma solução para o problema, que extrapole essa ideia de conscientização da sociedade, o governo precisa fazer isso, mas que realmente envolva toda a comunidade. Resumindo,
algumas estratégias para que o seu aluno tenha um desempenho eficaz nos vestibulares é a leitura, a interpretação, a compreensão, a análise de textos, e isso de uma forma dialogada. Também é importante que as aulas de língua portuguesa contemplem a diversidade na escolha, na leitura, na análise e na escrita de gêneros discursivos. Encerro com um pensamento da escritora Ellen White na meditação Perto do Céu. Ela explica que aqueles a quem Deus tem confiado importantes responsabilidades não foram criados no conforto ou no luxo. Os nobres profetas, os líderes e juízes escolhidos por Deus são pessoas cujo caráter foi formado pelas duras realidades da vida. Deus não escolhe para a sua obra pessoas dentro de um único modelo e de um só temperamento, mas indivíduos com diferentes formas de pensar e agir. E é por isso que estamos aqui nesse momento de formação continuada, de formação em serviço, porque temos diferentes formas de pensar e agir, e é nessa troca que nos constituímos como educadores. Pensemos nisso. Até a próxima oportunidade e tchau, tchau!